Amigas e amigos, que o governo do presidente Jair Bolsonaro chegou ao fim da linha, não tem dúvidas. Ele não tem saída, não tem por onde caminhar, não tem nenhuma possibilidade de seguir governando. Ele já anda por aí como uma espécie de um zumbi político completamente desnorteado. Mas a questão é que entre o fim da linha do governo Bolsonaro e o início de uma outra linha tem aí um bom terreno a ser caminhado, a ser desbravado. Mas antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Eu peço para você compartilhar, para você dar o like, para você se inscrever, para você comentar aqui no YouTube e também no Spotify, o podcast do Spotify. Eu sempre comentei aqui e analisei que o governo Bolsonaro ele foi constituído a partir de um tripé, de uma interligação de forças, que são as facções, uma pior que a outra, né? Eu sempre chamei isso aí de facções criminosas, podemos dizer assim. A principal delas é a Operação Lava Jato. Depois veio a facção das milícias do bolsonarismo e também a turma de Wall Street, o Lobão de Wall Street, que ele disse, né? Cheguei, cheguei, o Lobão de Wall Street, que é o Paulo Guedes. Agora, o Moro, que é o chefe da facção da Lava Jato, como um rato que ele está escondido na toca dele lá. O Paulo Guedes, segundo noticiou o jornal O Estado de São Paulo, ele teria dito que, como economista, eu queria que a economia continuasse funcionando normalmente. Como pessoa, eu quero ficar aqui na minha quarentena. Ou seja, é uma afirmação também irresponsável do padrão do bolsonarismo, do governo Bolsonaro. Quer dizer, como é que você separa o economista da pessoa? Uma afirmação oportunista, uma afirmação de quem não tem compromisso com as coisas, não está à altura do cargo que exerce. Ou seja, mas enfim, a gente sabe que nenhum deles está à altura. É um pior que o outro. Dos três aí que chefiam as facções criminosas que compuseram este governo, né? Tudo isso aí, os comportamentos deles, é exatamente esse aí. Um rato enfiado na toca, que é o Sérgio Moro, o outro rato enfiado lá na sua quarentena com esse tipo de tirada, e o Bolsonaro aí tentando sobreviver como presidente da República, andando por aí, cometendo todo tipo de desatino. Ou seja, tudo isso foi composto de maneira muito clara. Quem disser que não sabia que era isso aí, que não sabia que a Lava Jato é uma organização criminosa, quem não sabia que o bolsonarismo é uma milícia criminosa, quem não sabia que o Paulo Guedes representa interesses financeiros de Wall Street, o Lobão de Wall Street, que se aproveita dessas facções criminosas para beneficiar um ideal que ele representa, está completamente fora do mundo, fora da realidade. Isso sempre foi muito explícito. Eu tenho comentado aqui, tenho mostrado isso. O que aconteceu ali? Foi um jogo de conveniências. Juntaram as três facções para dar governabilidade. E quem fez isso? Esse é o ponto de interrogação que a gente precisa atentar para ele, inclusive para a gente pensar aí nessa história que vem se falando aí de que é preciso urgência para que o Brasil tenha governo, para que o Brasil enfrente esta realidade tão cruel, tão trágica que está posta aí com a pandemia da Covid-19, do coronavírus, a crise econômica mundial gravíssima. Estão aí os dados mostrando que os ditos países emergentes é que vão pagar a conta desta crise, como sempre acontece, porque tem uma dinâmica, tem uma lógica. As riquezas não fluem do centro do sistema para a periferia, é o contrário, fluem da periferia para o centro. O centro não tem nada a oferecer à periferia, só tirar. Por isso que se chama de semicolonialismo. O velho colonialismo foi substituído por outros mecanismos, outros recursos, e agora o que se tem é o colonialismo do capital. Portanto, o que houve foi um governo de conveniências que, diante desse problema, não há como se resolver, né? É importante também a gente considerar que o principal partido dessa conveniência, que é a Operação Lava Jato, continua, como partido, eu digo, muito ativo.
né? Essa facção criminosa continua muito ativa. Os exemplos, o Barrosão, velho Barrosão lá do STF, que eu chamo aqui de pangaré da Globo, né, que agora ele anda meio distante da Globo, porque tem aí as suas conveniências e tal. O que ele está falando? Está falando que é preciso uma nova configuração que tenha como epicentro a Lava Jato. Veja como eles não abrem mão da Lava Jato, que é o partido da corrupção, né? O mundo da corrupção. Tanto é que ele está lá no... agora, quem for lá no site do esgotinho nauseabundo da Lava Jato, o antagonista, ele está lá na capa da revista deles, que é a Cruzoé. O Barroso dando entrevistas, deu uma entrevista lá e tal, falando esse tipo de barbaridades. Ou seja, eles continuam ativos. Tem um outro sujeito aí que o nome dele, eu já falei bastante dele aqui também, que o nome dele aqui é um desses aí, Roberto Livianu, da gangue aí da Lava Jato, né? Ele é uma espécie de porta-voz dessa gangue, né? Que ele diz que ele se apresenta assim, eu já falei dele aqui, doutor em Direito pela USP, procurador de Justiça, é o idealizador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. O artigo dele está no jornal O Estado de São Paulo. Eu sempre disse aqui que essa turma, quando fala assim, transparência, não aceito corrupção, então é porque é corrupto, claro. Quem não é corrupto não precisa ficar dizendo, batendo no peito, eu não sou corrupto. É a prática que vai mostrar se a pessoa é corrupta. Isso aqui é corrupção. À medida que ele desconsidera os fatos da realidade para dizer que ele tem um instituto não aceita a corrupção, porque ele é corrupto. Ele está corrompendo, né, ideologicamente, politicamente, não sei outras coisas. Sei até onde ele está metido com a corrupção da Lava Jato. Porque a Lava Jato comprovadamente é corrupta. Tem aí o Carlos Fernando dos Santos Lima, por exemplo, o famoso frasista de porta de banheiro de rodoviária, que eu sempre falo dele aqui, está lá no seu Facebook. Aliás, eles andam meio quietinhos, ele anda publicando lá fotos, imagens supostamente culturais, deve ser culturais, nem vi o que é lá, umas imagens que ele publica lá e tal, né, como querendo se mostrar um erudito, comprovadamente um corrupto. Agora, tem uma frase de porta de banheiro de rodoviária dele que é muito sintomática, que ele escreveu lá, que ele disse o seguinte: em momento de vida e morte, briga entre políticos e seus seguidores para ver quem se aproveita melhor do desespero humano é vergonhosa. Olha aí, ó. O típico frase de porta de banheiro de rodoviária. Quer dizer, ele é o santo, é a lógica deles, o raciocínio dessa gente, desses corruptos, é assim. Para quê? Para enganar incautos. Inclusive ele reproduziu o artigo desse Levianu aí que eu acabei de dizer, o artigo do jornal Estado de São Paulo, ele reproduziu lá no Facebook dele. Agora ele publica uma frase dessa aqui, quer dizer, então tem a esquerda briga com a direita, tal, e nós somos os salvadores da pátria. Olha o discurso de vigarista. Quando eu digo que eles estão na ativa, eles estão na ativa. Aí a gente vai para outros comportamentos, a gente vê esse comportamento, esse discurso sendo reproduzido, esse discurso de Luiz Roberto Barroso, lá no esgotinho nauseabundo, aquele grupo de corruptos, né, inclusive publicaram um ataque vergonhoso aí de novo ao filho do ex-presidente Lula, o Lulinha, né, eles vêm nessa sistemática de atacar o filho do ex-presidente Lula, de atacar o Lula, porque é a lógica da Lava Jato. Aí não é só o ataque em si, por trás desses ataques tem muitas outras coisas. Tem ataque à esquerda, claro, não é o Lula só que eles estão atacando, não é só o filho do Lula que eles estão atacando, eles estão atacando a esquerda. A lógica da corrupção, da Lava Jato, precisa atacar a esquerda. E isso alimenta, inclusive, o lavajatismo. Quer dizer, o que vai acontecer com o Bolsonaro, se de repente vai ter uma operação de salvação do Bolsonaro para ele continuar ou não, salvação do Guedes, né? Como é que o Sérgio Moro vai sair da toca como um rato intocado, né? Como é que ele vai, que tipo de arranjo eles vão fazer aí? Essa é uma questão que a gente não tem como saber, né? Pode ser que seja, inclusive, uma saída que passe, sim, pela continuidade do Bolsonaro. Agora, a Lava Jato, com certeza ela continua. E esse é o grande problema. E aí vem o outro parasita, o Paulo Guedes, que vai se ancorar na Lava Jato para levar o seu programa de governo adiante. Quer dizer, não tomar as medidas emergenciais que precisam ser tomadas nesse momento em que o país está aí passando por esse drama da pandemia, do coronavírus, da Covid. Por que ele não toma providência? Sai da toca, rato. E vem aqui dizer, olha, nós precisamos disso, precisamos daquilo, tal. Como o outro rato, Sérgio Moro, também deveria sair da toca e se pronunciar. Aí o Bolsonaro vai para o desespero, vai para o tudo ou nada. É essa que é a realidade que está posta,
né? E tem muito da reprodução desta lógica da Lava Jato no discurso olavista, por exemplo, do Olavo de Carvalho. Esse, eu não sei o que ele é, cartomante, futurista, sei lá o que ele é, um vigarista, enfim. Tem muito disso aí, essa história na internet. Houve um recrudescimento dessa história aí, da propaganda ideológica. Isso é fascismo, nazismo, claro, dessa propaganda ideológica anticomunista. Quer dizer, o comunismo tomou conta de tudo isso. Está aí o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, por exemplo, né, atacando ninguém mais, ninguém menos do que a OMS. Que na linguagem deles, isso é disseminado aí para as redes sociais, é que a OMS é marxista. Eu ouvi um sujeito dizendo, um desses aí, não é qualquer um não, esses ditos aí que, né, são influenciadores digitais, essas coisas que eles dizem por aí, dizendo que o presidente da OMS, Tedros, alguma coisa assim, que é lá da Etiópia, é de um governo comunista, na Etiópia. A OMS é comunista, a ONU é comunista, tudo é comunista. E aí os discursos anticomunistas são os mais absurdos possíveis, que é um discurso essencialmente imbecil, né? Quando se fala de marxismo cultural, que o comunismo quer o paraíso na Terra, e que para implantar o paraíso na Terra precisa matar muita gente. Esse é o discurso que eles estão propagando por aí. Então, aquela história de que os fins justificam os meios, quer dizer, não se considera, eles não têm capacidade intelectual, cognitiva ou honestidade, talvez que seja o termo mais correto, não tem honestidade para considerar o que é o marxismo. Eles falam de marxismo como se fosse assim, uma coisa, como se pegasse aí qualquer coisa, uma Bíblia, vamos fazer uma Bíblia aí qualquer, né, vamos dizer que essa Bíblia aqui, essa aqui é a Bíblia do marxismo. E a gente sai pregando aqui. O Lenin falou isso, o Marx falou aquilo, o Ho Chi Minh também falou isso, o Fidel falou também, o Stalin também falou e todo mundo falou. Agora, falou a indústria da fake news, que é a lógica deles, é a lógica da mentira, da falsificação. Quer dizer, é importante, eu sempre falo aqui, a gente entender o socialismo, porque quando se ataca a ONU, quando se ataca tudo, o Lula, o PT, o PCdoB, toda a esquerda de uma maneira geral, eles estão atacando o povo, a soberania do país. Eu sempre digo aqui que a questão do socialismo ele tem que ser visto na prática concreta, o que aconteceu, o que acontece nos países socialistas. Qual era a realidade da Rússia, da China, do Vietnã, de Cuba e etc. O cerco que se promove em torno disso, isso é a lógica do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo, eu disse aqui, agora há pouco, quer dizer, as riquezas não fluem do centro para a periferia. Se tem um país na periferia que defende a sua soberania, defende os direitos do povo, etc., as suas riquezas, a sua autonomia como nação e tudo mais, esse país logo é comunista. Logo ele precisa ser banido. E aí se utilizam de todos os tipos a mentira, né, que nesse caso aí de marxismo cultural, essas coisas, o lavismo que tem por aí, que está disseminado, né, tem duas possibilidades que a gente pode considerar. Né, ou é a seita mesmo, quer dizer, cria-se uma seita, as pessoas acreditam naquilo, igual esses pregadores vigaristas, não tem nada a ver com religião de verdade, sempre faço questão de dizer aqui. E eles saem pregando, né, supostamente eles acreditam, eles fazem crer que eles acreditam naquilo. Né, se acredita porque é muito burro, a pessoa precisa ser muito burra para acreditar. Quer dizer, se vai estudar o Olavo de Carvalho, estuda também o Capital, pega o Capital, enfrenta o Capital. Ou pelo menos algum extrato do Capital, algum resumo, alguma coisa assim, os conceitos, o que é a dialética, o que é o materialismo histórico, o materialismo dialético, os conceitos de democracia, de classes, de revoluções, capital, trabalho, criação de valor. Estuda isso, contesta isso. Aí sim, você pode dizer, não, realmente ele entende da coisa, ele foi lá ver, né, ele foi estudar o marxismo para entender. Agora, ficar falando como eles falam por aí, isso, ou é isso que eu estou dizendo, né? Ou é muito burro, aí só tem essa característica, né? Só tem é o termo que resume tudo isso, o sujeito é burro. Você é burro, não tem jeito. Como é que eu vou discutir com burro? Com todo respeito aos burros. Não estou falando do reino animal, do chamado animal irracional, do reino, como diz aí o Mino Carta, né? Até o mundo mineral sabe disso. Os ditos racionais não sabem. Quer dizer, não tem nenhuma possibilidade de que esse tipo de gente possa ser levado a sério.
Esta é uma possibilidade. Qual é a outra? Corrupção, que é mais provável, né? Dinheiro aí, dessa turma toda aí, né? Os esquemas, né? Midiáticos, etc. A gente sabe, a corrupção que graça aí no meio dessa gente toda, que na lógica deles é preciso eliminar a esquerda, precisa acabar com a esquerda. É Hitler puro. Hitler puro. Estuda lá, quem estudou, quem sabe, não aconselho ninguém a comprar as obras do Hitler. Tem aí fragmentos, estudos, eu mesmo falo sempre aqui do livro dele, Minha Luta, que é o programa de governo dele, que é igualzinho do Olavo de Carvalho, do Bolsonaro, da Lava Jato. É a mesma coisa, é igualzinho. Então a possibilidade maior é de corrupção. E a gente olha para as realidades e a gente chega à conclusão de que é sim corrupção. Essa gente está movida por dinheiro, eles fazem aí programas na internet, sofisticados e tudo mais, publicam livros e etc, etc. De onde vem esse dinheiro? Quem financia esse tipo de gente? Aí você pega, por exemplo, o caso da Venezuela. O que os Estados Unidos estão fazendo lá, senão um ato de banditismo internacional? São os bandoleiros da Casa Branca. Mais ou menos como acontecia no Velho Oeste. Os filmes aí de Velho Oeste, paga-se uma recompensa, os caçadores de recompensa, né, para quem capturar o Maduro, Nicolás Maduro, o vice-presidente Diosdado Cabello e outros mais aí que eles chamam da cúpula chavista e tudo mais. Isso é um crime, isso é banditismo, isso é coisa de bandido, de milícia, de organização criminosa. E vejam que os métodos desse tipo de crime, desse tipo de bandolagem internacional, é o da Lava Jato. Sequestra a pessoa fica sequestrada. Aí, o Deltan Dallagnol cansou de dizer isso, eu falei aqui várias vezes. Vamos botar de joelhos, vamos tomar tudo, você vai tomar uma cana aí de 30, 40 anos, se você não fizer a delação premiada. O que é isso? Senão ação de bando, os bandoleiros do Oeste, do Velho Oeste. A lógica de bandidos, da bandidagem. A bandidagem como ação política. Essa turma aí toda está metida nesse tipo de ação de bandidos. Pega o caso de Cuba, por exemplo, numa situação dramática como essa no mundo, o que eles estão fazendo lá? O Ministério das Relações Exteriores de Cuba soltou uma nota, quer dizer, todo mundo está a favor, aí, todo mundo somando esforços e tal para enfrentar essa tragédia. E o que faz os bandoleiros da Lava Jato, que sustenta a milícia do Bolsonaro, que sustenta a facção do Paulo Guedes, de Wall Street e tudo mais? Aqui, ó, um trecho da nota do Ministério das Relações Exteriores de Cuba diz assim: das Nações Unidas e a uma só voz, a comunidade internacional pede unidade e cooperação, reivindica-se o fim das guerras e conflitos, também pede a cessação e suspensão de bloqueios injustos e medidas coercitivas unilaterais, deixar de lado a mesquinharia e da hostilidade. Esse trecho da nota aqui que comenta exatamente as medidas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão dizendo que a Cuba está exportando médico, mas eles estão querendo implantar o comunismo, viu? Lá na Itália, italianos, tome cuidado aí, ó. Vocês vão ser salvos da Covid-19 pelos cubanos, mas depois chega o comunismo, a conta do comunismo. Esta gente reproduz exatamente esse raciocínio. Aí a gente compreende, né, por que aqui no Brasil existe tamanha ignorância, né? Uma coisa assim assustadora, que a gente fica um pouco assustado, né? Agora, é importante dizer que neste nó que se encontra o país, a questão da governabilidade e tal, né, é preciso considerar esses três aspectos. Quando a gente fala do Bolsonaro, as três facções. Quando a gente fala do Bolsonaro, é preciso entender claramente que é uma milícia de bandidos, é um bando. O bolsonarismo é um bando. Pega a Lava Jato, é outro bando. E tem a turma de Wall Street. O jornal O Estado de São Paulo, por exemplo, que ataca o Bolsonaro, e de vez em quando ataca inclusive a Lava Jato, não ataca o Paulo Guedes. Faz um editorial hoje apoiando o banditismo dos Estados Unidos no caso da Venezuela. Apoiando. Deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. Que o título do editorial diz o seguinte:
cabeças a prêmio. Dizem que a ofensiva jurídico-penal contra Maduro e seus asseclas é a mais incisiva ação dos Estados Unidos. Olha o jeito que eles tratam. Isso aqui é só o abre, né? Só o lead do editorial. Ofensiva jurídico-penal. Qual o sistema jurídico que vai julgar, por exemplo, Maduro, que o editorial diz que ele merece ser condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos? Quem elaborou uma lei para ser aplicada na Venezuela? A Constituição da Venezuela não vale nada? As eleições da Venezuela não valem nada? O povo venezuelano não vale nada? Agora o Estadão está apoiando isso. Isso se chama banditismo. Está apoiando banditismo. Por que eles estão apoiando o banditismo? Porque apoia o Paulo Guedes. Se pegaram outros aí, a Rede Globo, por exemplo, está fazendo aí um jornalismo assim mais pancadão, vamos dizer assim, para cima do Bolsonaro. Eles apoiam a Lava Jato. Eles apoiam o Paulo Guedes. Apoia. A solução deles, vamos, fora Bolsonaro, tira o Bolsonaro e tal. Sim, mas e o Paulo Guedes, é fora também? Não, o Paulo Guedes não. E o rato? Sérgio Moro? Vamos tirar ele da toca e vamos aplicar a lei sobre ele? Não, de jeito nenhum. E o Lula? Não, o Lula tem que ser preso. Prisão em segunda instância, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a liberdade dos trabalhadores se organizarem em sindicatos, em associações, a estrutura sindical, o movimento sindical? Também não. E a questão dos movimentos sociais, os trabalhadores que lutam por teto, por terras, e etc. Também não. Isso também não pode. Então, que vocês querem o que exatamente? Isso dá em Bolsonaro, não tem jeito. Não tem jeito. Porque tem uma crise estrutural, uma crise de fundo, né? Evidentemente que uma coisa leva a outra, isso é uma coisa óbvia, um raciocínio óbvio, mas é isso aí, né? Quer dizer, saiu o Bolsonaro, depois o Bolsonaro, sim, mas e agora? Saiu o Bolsonaro e vai continuar o Guedes com as medidas dele aqui, e o rato, Sérgio Moro, né, vai continuar também aí com a sua facção de bandidos, lá de Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, etc, etc, etc. Como é que é o negócio? Vejam que a coisa é muito mais profunda do que, às vezes, a gente vê pelas aparências, né? Pelas aparências. É uma luta muito grande que a gente tem que travar. Nenhuma trégua ao Bolsonaro. Não estou dizendo aqui que a gente tem que deixar de denunciar. É isso, sempre pôr o seguinte, é uma milícia, Bolsonaro, apoiado numa gangue, num bando da Lava Jato, e apoiado num sujeito que está aqui para fazer o saque do país, saquear o país, escravizar o povo, que é o Paulo Guedes, em nome desta lógica de Wall Street. Nesse momento dramático, emergencial, a gente precisa sim dar passos efetivos, ter ações efetivas. Agora, é preciso ter a compreensão que a coisa vai muito além disso. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para que você compartilhe, para que você dê o like, para que você, enfim, divulgue o outro lado da notícia, o YouTube e também o podcast no Spotify. Um abraço, até a próxima.